Olá, boa noite pessoal. Sou Robson Soares. E aí, quem já me segue, já me acompanha um bom tempo nas redes sociais sobre especialidades de obsessão. E hoje eu vou estar falando aí sobre a obsessão espiritual, vou estar falando aí sobre ataques psíquicos, sobre sexo, sobre um monte de coisa. Então hoje a gente vai entrar aí nesse assunto maravilhoso, né? Eu convidei o Vitor, né, que ele vai estar entrando conosco. O Marcos não pôde entrar, infelizmente, mas aí cada um tem seus processos. Vamos respeitar aí o tempo dele. E como o Vitor também é um terapeuta especializado aí em muitas terapias diversificadas, né, a gente vai falar aí também sobre muita coisa. Ataques espirituais a gente vai falar. A gente vai falar que tipo de ataques espirituais, vai falar sobre obsessão, vai falar aí sobre vícios, vai falar aí sobre um monte de coisa relacionados ao tal da obsessão espiritual, tá certo? Então, hoje vai ser bem interessante, que o Vitor aí é um convidado aí surprise de uma vez, né? Já já ele entra para a gente poder comentar aí sobre o trabalho energético, né? E como as terapias elas podem ajudar nesse trabalho, nesse ponto, né? É bem interessante também, tá certo? Então vamos esperar o Vitor entrar para a gente começar a comentar. Lembrando que todos estão convidados para participar da nova formação aí da Liberação Apométrica Gama, que vai acontecer dia 22, né, virtualmente, tá certo? Então ainda tem vagas para a turma daqueles que querem se formar como como terapeutas, ou não terapeutas, se não quiser se tornar terapeuta, não tem problema, a gente continua aí também instruções, né? Nem todo mundo que se forma precisa trabalhar como terapeuta, mas pode também ser uma coisa de autoconhecimento. Você pode se conhecer. Ó, o Vitor! E aí, meu caro, tudo bem com você? Tudo maravilha, graças a Deus. Graças a Deus. Então, Vitor, nós estamos aqui nessa live meio que surpresa, né? Tanto para mim como Foi? para você. Eu queria abordar alguns assuntos interessantes aqui referente aos nossos trabalhos, né, que a gente tem em comum. A gente pode Sim. abordar um tema bem interessante aí que pode trazer melhoras para as pessoas que estão assistindo. Né? Eu tinha feito um vídeo um pouco mais cedo, aí eu cancelei, porque eu disse, não, eu acho que eu vou tentar chamar alguém para poder entrar aqui. Mas, Vitor, fale um pouco de quem, como é seu terapeuta, como é seu trabalho, qual a sua especialidade. Aí a gente fala, Bom, depois eu falo de mim. ok. Eu sou de Minas, né? Eu tenho ainda uma casa, eu estou passando para frente, treinando médiums para passar a casa para frente. Um centro espiritualista universalista e dentro desse contexto, os mentores de luz foram me inserindo no meio das terapias, inicialmente com a apometria. Eu fiz um curso de apometria cósmica com o professor Arthur Lima, do Rio de Janeiro, foi online, e aí isso tem uns 3 para 4 anos. Depois eu fiz um curso de Reiki, chegando até o mestrado, eu comecei a estudar outras abordagens, né, coisas assim mais puxadas para arcturianos, mestres ascensionados, Ho Oponopono, e por fim o tarô, né, e numerologia. Então eu estou nessa caminhada assim de terapia, tem um pouquinho mais de 3 anos, mas assim, com a mediunidade, esses contatos que de certa forma foram terapêuticos, inclusive para mim, isso já tem uns 12, 13 anos. Ixi, o tempão, né? É um bocadinho. Quando a gente refina, né? Porque muitas pessoas não sabem o que é ser médium, né? O que é a mediunidade. Mas a mediunidade ela também ela serve para tratar quem está sendo o canal, né? Quem está sendo Sim, o intermédio, porque o médium vem do intermédio, né? Então ele vem para passar algo de alguém, né? Ele é o meio, médio. Então muitos acham que a mediunidade ela vem somente por ser um espírita, né? Mas a mediunidade ela não escolhe, ela é um dom dado por Deus para todas as pessoas e sim, essa mediunidade que faz as coisas acontecerem de uma forma aí sobrenatural, né? Que algumas pessoas acham que é a coisa legal, mas é quando se torna uma coisa comum, né? Então faz com que aquilo se torne bonito,
não assusta E mais, né? Não mexe mais, até que, mas cada milagre que acontece através da tal é uma coisa que a gente não consegue parar de fazer. A gente começa ali com a mediunidade e não consegue mais parar. é, Não é isso, Vitor? Então, Vitor, é. qual o trabalho vocês ficam que estavam na casa, passou aí como terapeuta? A tua especialidade é apometria? Sim, eu tô aprendendo cada vez mais, inclusive nas trocas com você, estou Uhum. estudando ainda bastante coisa, tem minhas apostilas, então estou sempre revendo. É, um dos meus pretos velhos, o pai José de Moçambique, ele está trazendo aí, eu vou deixar essa informação aqui em primeira mão, um método também, mais para o final desse ano, que vai, dentre outras coisas, colocar a apometria no meio. Ai, que Então, massa. é a apometria, mas eu trabalho muito também com tarô, com reiki, eu dou aula de meditação, né? Então, assim, são muitas coisas envolvidas. Eu estou estudando constelação, eu sei hipnose, sei regressão, então eu tenho várias ferramentas, mas o que eu uso mais é um pouco de apometria com reiki e algumas vezes eu insiro a hipnose na sessão e fica uma coisa bem bacana que trata o espírito e trata a mente. Uhum. Vitor, e as pessoas que te procuram, como geralmente são os casos? Só quais os casos que procuram mais? Depressão, ansiedade, para que serve o reiki, a apometria, essas coisas? Eu estou perguntando, é porque tem pessoas aqui que não sabem, né? Inclusive está entrando e saindo, mas tem pessoas que me conhecem, mas não te conhecem, né? E vice-versa. Sim, sim. Então, me É. explica aí um pouco mais sobre O isso. que eu pego mais é caso de gente com ansiedade, toque, várias pessoas com depressão. Então, Uhum. presencialmente aqui na minha cidade, no interior de Minas, eu estou em Paraopeba, a 100 quilômetros de BH, eu tenho muita cliente que tem fibromialgia e problemas assim mais no corpo. Então, procura muito isso. A maior parte das minhas clientes presenciais tem fibromialgia ou depressão. Então, esses casos que eu atendo aqui. À distância, é muito caso de ansiedade, toque e problemas com os pais. E aí é onde eu entro, às vezes, com hipnose, com a regressão. E Entendi. serve muito o que eu falo, que a minha terapia, ela faz um alívio energético, né, juntando esses métodos todos, é um detox. Eu costumo brincar para a pessoa falar um detox emocional e energético, para a pessoa Uhum. ficar bem, para voltar a ter uma qualidade de vida, para enxergar a coisa melhor daí para frente. Normalmente dá certo, mas esse dar certo é muito relativo. É tão relativo quanto a pessoa estiver disposta a ser parte consciente do processo de cura de si mesmo, que a gente é só uma ferramenta, Ah, sim, não com depende de certeza. nós, né? Como você mesmo diz, a gente talvez seja no máximo 10%. Acho que nós, terapeutas, somos mais o espelho para mostrar, ó, isso precisa ser mudado. A gente apoia, ensina como, mas a pessoa que melhora sozinha. Então, além de gente da cidade da Eveline, tem cidade, gente aí nessa terra. Olha só, Mundo pequeno, a Eveline daqui, viu? é Nada é mundo por pequeno, né? acaso, viu? Nada é por acaso. É o universo dando sinais. Pode me procurar, depois pode entrar no meu perfil, tem meu telefone lá. Eu faço atendimento em Caetanópolis, que é a cidade vizinha, ou atendimentos online via WhatsApp, ou chamada de vídeo. Então pode passar meu contato para sua tia. Então, bem interessante. Então, o meu trabalho é a liberação apométrica gama, que também ela é um trabalho que inclui a apometria, tá? E trabalho também com conteúdos de registros, conteúdos aí obsessivos, né? Conteúdos que podem estar atrapalhando a mediunidade. Então, eu sou também especializado em terapias que trabalham o campo sistêmico como o elemento familiar quântico, que inclui também a espiritualidade. Então, assim, tem um pacote para tudo que tu quiser, né? Trabalhar em questão individual, emocional, porque muitas pessoas não entendem, Vitor, que tá ali com um negócio emocional e acha que é só isso, né? Quando Não, vai ver, tem todo um negócio por trás porque aquilo ali aconteceu, né? tem muita Então, coisa em jogo. depois que você vai ver que era, não, ali foi só um gatilho para uma coisa que já estava montada, né? Então, é prestar atenção
como se cuidar. Principalmente esse é o momento agora que está todo mundo se cuidando, né? Se prevenindo por causa de Covid, essas coisas. Mas não somente por isso, mas muitas coisas afloraram, né, com esse período aí de pandemia. E Sim, principalmente no termo emocional, né? sim, Matrimônio, essas coisas assim, foi bem. E também teve pessoas que despertaram muita ansiedade por causa desse tal daí de isolamento, que a pessoa ficaram tudo, o que, que eu vou fazer e agora, não sei o que, não sei o que, entendeu? Então aí acaba atrapalhando aí seu emocional também. Então, Vitor, eu queria perguntar para ti o que tu entende, como a obsessão ela atrapalha uma pessoa, no teu entendimento. sim. Obsessão, como ela atrapalha. É, trazendo para um contexto mais terapêutico, ela atrapalha a pessoa a ter uma boa qualidade de vida aqui e agora. Em termos mais espirituais, isso afeta muito o campo energético da pessoa. Eu percebo que várias das pessoas que eu atendo que têm ou depressão, ou fibromialgia, ou toque, ou a crise de ansiedade, está relacionada à influência, às vezes, de um espírito perturbador, né? Por exemplo, na Umbanda é chamado de Quiumba, no Candomblé de Egum, às vezes é um cobrador de vidas passadas. Então, isso fica no campo da pessoa até esse registro ser fechado, né? No seu caso, o seu trabalho apométrico, eu super indico, é excelente para fechar esses registros. Muita coisa a gente traz. O emocional e o corpo físico, eles são os últimos estágios. Na verdade, tudo começa lá do campo quântico, né? Do espiritual. Então, vai fazendo o processo de limpeza de trás para frente, né? Porque obsessão, aí as minhas entidades gostam muito de diferenciar obsessão de assédio. Assédio acontece o tempo todo, de encarnados para outros encarnados, de encarnados para desencarnados. Por exemplo, mães perderam filhos. Eu tenho uma cliente que perdeu a filha e fica, infelizmente, assediando a filha já desencarnada, né? E para gerar um quadro obsessivo tem que ter sintonia dos dois lados. Normalmente a sintonia é uma ferida muito grande, um desregramento moral muito grande. Só que isso gera muita coisa, porque às vezes nas minhas sessões retira muito ovoide, né? Retira bolsão de espíritos em sofrimento. Tu pode explicar o Eu, que é o eu, VOD, para as pessoas sim, entenderem o que é o VOD? Porque eu, quando não entendia, para mim, quando eu pensava em ovóide, eu me lembrava de quê? De ovo de codorna. Não é tipo, só acredito. que maior. A voz é quando o corpo astral ou perispírito do desencarnado, ele vai se deteriorando tanto, ele vai perdendo a forma humana e vai ficando que nem uma placenta, né, do bebê na barriguinha da mamãe. Só que é bem pequenininho, é tipo uma mão fechada ou menos. Isso fica grudado no duplo etéreo, no corpo astral da pessoa que está por um processo obsessivo grave, normalmente envolvendo magia, aquilo ali se torna um dreno. As entidades de luz, num trabalho apométrico, no reiki, conseguem fazer uma cirurgia espiritual, por exemplo, para retirar esses ovoides e levar para campos de descontaminação, para depois esse espírito que está ali naquele estado de putrefação até ser tratado. Eu já tive experiência que foi o contrário, Robson. Isso não é para todo mundo que eu falo, porque é um tema muito polêmico. Eu tinha um cobrador muito difícil, um mago muito bruto, e precisou da intervenção da Orixá Iemanjá para fazer um processo de ovoidização induzida nesse espírito. Então ela pegou e, por um processo de magia, fez a ovoidização desse espírito, retrocedendo ele, levou para uma colônia que tem na Bahia subaquática, que chama Nova Esperança, que o meu centro espírita tem conexão com essa casa, e lá deixou esse espírito em tratamento. Então acontece dos dois lados também. Mas Entendi. são raríssimos casos, raríssimas exceções. Como era uma coisa muito urgente, isso aconteceu. Só que o normal às vezes um mago negro, ele vai induzir um espírito que está muito perdido mentalmente, emocionalmente, aí se torna uma presa fácil, vamos dizer assim, a entrar num processo de regressão. Aí vai achar um momento traumático na mente daquele espírito e ele vai ficar fazendo aquele loop ali, vai só se deteriorando, vai perdendo as suas forças, o seu querer, o seu livre-arbítrio, vai sendo
dominado até virar um ovinho. Esse ovo é colocado e vai ficar ali chupando a energia da pessoa visada, seja encarnado ou desencarnado. Eu já vi desencarnado obsediado com ovoide, mas o normal é encarnado obsediado com ovoide. Ou Eu já tive ovoide e em sessão de apometria que saiu. eu descobri que também acontece a pessoa se tornar ovoide, a pessoa não, a entidade, seja ela desencarnada ou que ela nunca veio para esse plano, quando ela não quer evoluir, ela também se reduz a um ovoide, né? Sim, eu já vi, eu não tive experiência direta, mas eu já vi casos disso em literaturas muito aprofundadas, onde o espírito se negava, como você está dizendo aí, reencarnar, e o peso da lei da gravidade não vai deixar de exercer sobre ele porque ele não quer. Uhum. Então vai atrofiando o corpo daquele espírito. Eu tive contato com essa informação também, mas ainda não tive contato direto com espíritos assim. Entendi. Então, uma coisa que também me chama muita atenção, eu não sei se você conhece as larvas astrais, né? Que Sim, muitos não sabem como aquilo ali atrapalha tanto uma pessoa, que as pessoas confundem até como se fosse encosto, confunde como se fosse espírito, confunde que é blá blá blá, mas no final das contas são larvas. Larvas e miasmas eles sim, sim. parecem muito, né? Mas as larvas astrais, que elas também, eu vejo, falou do ovoide, eu me lembrei, elas se pegam em aglomerados em situações. Por exemplo, política, você está falando de política, se está falando ali de sexo, se está em locais que são promíscuos a sexo, também tem tipo, tem vários tipos, né? Porque é uma colmeia não, uma colônia de larvas e cada uma alimenta aí um padrão energético do outro, né? Então, Sim, os miasmas já são aqueles pensamentos negativos, aquelas coisas todas que acontecem aí no campo energético também que fica impregnado. E através da apometria a gente consegue retirar todas essas questões, né? Com os comandos, né? Impulsos, retiradas, conversão, aí depende muito do comando que vai dar da necessidade, né? sim. E E para normalmente em mais de uma sessão também, né, Robson? Porque não é só uma sessão, não faz mágica. Tem é que um dar tratamento, né? continuidade. É um É um tratamento. tratamento. Não tem como uma sessão. Não é nem uma vacina, né? Uma vacina que ela fica ali imune por um certo tempo. Até a vacina ela vence, né? Então Sim, ela tem um certo tempo que ela para, que ela tem que fazer de novo a segunda dose. E para tu, quais os problemas que acontecem com você que são relacionados a sono? Quais que geralmente que atrapalham você? A sono. Não dormir ou dormir demais. Isso. sonho, Sono. 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 Isso. Eu tinha problema em dormir demais. Aí não era de não dormir. Mas isso de um mês para cá já está mais controlado. Eu consegui manter um padrão, depois, inclusive, do meu tratamento com você, né? Uhum. E juntando tudo que eu já vinha fazendo, a auto-aplicação das terapias energéticas em mim mesmo, e as outras sessões que eu também recomendo, como a constelação familiar, como a regressão, foi colocando tudo dentro de mim em ordem, porque a gente é terapeuta, mas a gente também faz terapia, né, Robson? Tem Porque que, tem que né? estar bem A para gente poder tem que estar cuidar. afiado, tem que se tratar também. Sim. Aí eu tinha muita questão de dormir muito, aí depois eu fui reconhecendo os vários porquês disso. Hoje eu durmo bem, numa quantidade de horas reduzida. Eu durmo cedo, no máximo 11 horas, 7 e pouquinho, já estou de pé. Antes não era assim. Aí eu tive Uhum. muito tratamento para criar esse hábito no meu corpo, inclusive o tônus vital melhorou depois que eu passei a Entendi. acordar mais cedo. E aí minhas entidades sempre falavam, o certo é acordar com o sol nascendo, e eu nunca fiz. Agora que eu tenho feito, ou quase, eu sinto na prática a influência das próprias energias da natureza, fortalecendo a gente para o nosso dia a dia. Entendi. Muitas pessoas que vêm até mim com problemas de dormir demais, né, ou problemas de não dormir, eu descubro que tem influências dessas lavas, tem influência de algum tipo de obsessão.
ou até mesmo drenagem de ectoplasma, que acontece É, muito pessoas que são médios, né? Que aí acabam produzindo muito e aí dá aquele sono exacerbado na pessoa. sim, Pessoas que estão com influência também de qualquer tipo de ataque psíquico também não conseguem dormir de jeito nenhum, porque o corpo ele está alerta 24 horas e fica sendo drenado e fica jogando impulsos e não deixa você dormir. sim. Então, também, então técnicas que podem ajudar, né, a dormir. Não é só botar aquela musiquinha tranquila para dormir não, tá? Que é aquela Não, musiquinha só canta e o seu corpo continua a vibrar do mesmo jeito. Tem isso. técnicas como o reiki que pode ajudar. A apometria também pode ajudar. Dependendo do que você esteja, sobre qual efeito, aí direciona-se para terapia específica para isso. Porque não dá para dizer assim, ah, Vitor, eu tô aqui, tô morrendo de sono, o que que é? Ah, vamos fazer um reiki aqui. Ele vai tratar uma coisa genérica. Mas, se Sim, você for específico, você direciona para uma técnica. Então, acontece comigo muito, de vir muitos terapeutas, ou de pessoas, de pacientes, que eu não consigo tratar. Ontem foi um caso, veio uma moça que tinha marcado comigo, e ela que estava com um problema de relacionamento, só que eu vi que a minha técnica não ia ajudar ela. Não era uma coisa energética espiritual, era uma coisa mental dela. Então, sim, eu direcionei para uma pessoa que ia tratar, um psicoterapeuta, um enneagrama, inclusive tem pessoas que são especialistas em enneagrama, que iam ajudar nesse ponto. Né? Então, é um dos pontos que as pessoas têm que entender também, que quando é terapeuta, acha que tem que resolver tudo Superman, né? Não é sempre assim. Né? Por isso que a não, gente tem que ter a noção do que você precisa indicar, o que você pode tratar, porque tem coisas que não dá para tratar. O que eu vou adiantar? não, Eu vou só perder dinheiro. é, Não, perder dinheiro não, perder tempo, porque dinheiro a gente ganha, mas a pessoa não melhora. Então não eu adianta. acho que também é honesto e maduro da nossa parte também quando reconhecer e indicar para o outro terapeuta que seja mais funcional para aquele caso. Eu já passei muitos clientes, homens e mulheres, falou, olha, na verdade o que você precisa é psicanalista. Inclusive eu atendi um casal com apometria de uma cidade da região norte e falou, ó, não vai funcionar apenas e tampouco uma sessão apenas. Eu aconselho vocês fazerem uma terapia, uma psicanálise, uma constelação, uma terapia de casal, porque vocês também estão cheios de problemas. Então não é só querer vir assim, fórmula mágica, vai estrelar o dedo e tudo mudou. Ajuda, mas não resolve tudo sem a gente fazer a parte da gente. Exatamente. Então, tem outros desequilíbrios. Inclusive, tem os desequilíbrios que atrapalham, que são na sexualidade também, né? Que tem pessoas que têm aqueles distúrbios sexuais que não tanto intensos, Sim, como aqueles que não sentem nada sexual. sim. Ai, meu Deus do céu, eu não posso 10 minutos sem fazer nada. Eu não Sobre isso, posso. eu tenho dois casos Oi? interessantes para falar, posso? Tá todo mundo me ouvindo? Alô? Você Eu não sei se está está me todo mundo ouvindo? aí. Você está me ouvindo, Robson? Alô, alô, Vitor. Você está me ouvindo? Vocês, pessoal que está acompanhando, está ouvindo bem a gente? Ok. Então, Vitor, Júlia falando que está ouvindo, tá ok. tá mudo. Eu tenho dois casos bem interessantes nessa Helene também, falando, acenando aqui, tá ok. Eu, eu atendi já uma senhora de meia idade, com os anos, ela tinha muito Acho que agora problema deu de certo. coluna, Robson. Eu atendi algumas vezes uma senhora de meia idade, por volta de 55 anos, alguma coisa assim, muito problema de coluna. E o meu caboclo, Caboclo Sete Estrelas, ele sempre me acompanha durante as minhas sessões terapêuticas, algumas vezes o preto velho, algumas vezes o caboclo. Ele fala assim, no caso dela,
ela nega a sua sexualidade, então entrava as energias na região da lombar, na região das pernas, assim, os glúteos, a virilha, então trava e ela fica sentindo dores, sentindo muita pressão, mas porque não fazia sexo? Porque depois do divórcio, dois casamentos difíceis, ela se negou a ter um próximo relacionamento, aí ficou esse entrave energético ali na base da coluna, mas voluntariamente e de maneira consciente ela afirma o tempo todo que não quer mais passar por isso, então que vai continuar assim, a gente como terapeuta tem que respeitar. E eu já vi o oposto, que foi um homem mais ou menos da mesma idade, por volta de 50 e poucos anos, que múltiplas parceiras, e normalmente quando eu o via, ele tinha muita larva astral na região do genital, até próximo do umbigo. Então, para a gente que enxerga as coisas, às vezes é um pouco feio, é assustador É, até. nossa, E ele tinha um tanto de coisa, uma luz vermelha muito intensa, como se tivesse salpicado pimenta em pó, sabe? O mais próximo que eu consigo falar. São até dois homens, na verdade, um com esse problema dessas larvas astrais, que parecem umas sanguessugas, e esse segundo que também problemas sexuais, que é como se tivesse salpicado pimenta assim na parte. eu Então, entendo. é bastante estranho, só que a gente faz a limpeza energética, a pessoa se alivia, mas se não mudar também o comportamento, a energia por si só depois, ela é escoada, isso é o natural. O O negócio, corpo por si só produz energias e vão dispersar aquela, não fica com a gente para sempre. Quem dera o passe e ficasse para sempre, né, Robson? Não é exatamente. assim. O que acontece também, muitas pessoas que quando faz o tratamento, o mental, a mente, está acostumada com aquilo. Então fica assim, vai estar um vazio aqui, eu acho que eu vou fazer. Então, assim, eu tratei uma pessoa com a disfunção de se masturbar 21 vezes por dia. E aí, o que acontece? Quando eu comecei o tratamento com a pessoa, de repente ele falava assim, a mente queria, mas o órgão não obedecia. Tipo isso. Que Até que a interessante. mente, porque a mente está numa frequência tão grande fazendo aquilo, e aí eu tirei o holograma que estava, que é um tipo de obsessão, e aí acaba deixando livre e a pessoa não entende. Vale porque que eu quero ir, mas não está na sintonia, não está no sincronismo, né? E acabou Ótimo. aí trazendo uma ótima oportunidade para ele. E hoje está de boas, entendeu? Não tem mais aquela loucura de tipo, acontece, mas não 21 vezes, nem 5 vezes, entendeu? Então, de 21 para 3 tá bom, tá não? 21 é E muito. até que não precise mais, né? Aí tá no seu costume. Mas, enfim. Então, isso aí foi só uma das coisas que pode estar aí atrapalhando. Uma das coisas também que eu gostaria muito de chamar a atenção, pessoas que têm tendências ao vício, têm uma mediunidade muito aguçada também, que elas não Tem. sabem. Por quê? Porque é uma sensibilidade maior do que o normal. É uma sensibilidade maior do que qualquer outra pessoa. Geralmente são médiums ostensivos que têm a tendência ao vício. Mas o vício não é somente o vício de droga, que as pessoas acham que o vício só é droga. Tem vício de bebida, vício de Tem. compras, né? Vício de jogo, vício de televisão, vício de celular, vício para tudo. Então, existe essa tendência para o médium ostensivo. O que é ostensivo, Robson? Que é o nível mais forte de mediunidade. Ou seja, a pessoa pode incorporar, a pessoa tem sensibilidade maior, enfim. Eu não vou entrar no que é a ostensividade, não, porque aí já a gente vai entrar outro tema mais para dentro. Sim. E as pessoas Rob, não deixa eu entendem fazer também, um relato aqui que eu pode sou cheio falar, dos casos. Eu bom tenho é assim, um familiar, um tio e uma outra pessoa que tem muito problema com bebida. E normalmente essas pessoas, elas são médiums ostensivos, muito abertos, mas que não desenvolveram, que não trabalharam, que nunca passaram por uma terapia
e aí vem os baques da vida e a pessoa busca uma fuga e um refúgio. Então acaba indo por aquilo ali. Na minha experiência pessoal, não só nesses casos, na própria família, todas as pessoas que eu conheci que tinham ou ainda têm problema com álcool e drogas são todas médiums. Entendi. Então, pessoas também que é muito ostensivo, tem muito problema de tontura, que não sabe, elas ficam sentindo rodar muita coisa, muita, né? Acabam aí sendo vítimas, né, dessa coroa, né? O que é coroa, Robson? É um chakra que tem aqui acima da cabeça. Não é uma coroa Isso. de rei, não, tá? Bem que eu tinha um por aqui, não tem mais, não. Eu tinha uma coroa para mostrar. É um ponto de energia que está acima da cabeça, que é onde tem a comunicação com a espiritualidade, com a energia do eu sou, né, da sua essência divina. Independente de religião, não estamos falando de religião, não estamos falando de espiritualidade, é outra coisa. Isso. Que existe uma diferença entre religião e espiritualidade. Nem é todo mundo que é religioso tem espiritualidade e vice-versa. Né? Então, estamos falando uma outra coisa. Então, essa energia aqui, ela tem que estar em harmonia com o corpo. Se existe uma desarmonia em qualquer chakra, existe desarmonia, pode ser nesse, desarmoniza os outros tudinho. Eles têm que Sim. estar numa frequência. Eu tenho uma ferramenta, que eu não estou com ela aqui, que é chamada Dual Rod, que ela é radiestésica. Ela dá para medir o campo energético da pessoa, inclusive o chakra. Né? No curso, eu vou falar sobre isso, né? Falar Bacana. sobre como usar o Dual Rod, como, enfim, outras questões que pode se trabalhar aí também com presenças espirituais, que as pessoas não sentem. Olha, eu tratei uma pessoa que ela há 10 anos não namorava, e quando eu descobri, era o ex-namorado que estava lá impregnado nela, que morreu num acidente de carro. Hum, E aí foi o encaminhamento. Rapaz, esta mulher é outra pessoa hoje. Inclusive, ela se cuida, que coisa que nem se cuidava. Era como se tivesse na obsessão do cara não querer que ela ficasse com ninguém. E aconteceu esse ponto. Entendeu? Foi bem entendi, interessante. interessante. E assim é um dos exemplos, um dos poucos que são muitos, né? Que são muitos exemplos aí que podem acontecer. Pessoas que são sonâmbulos, eu não sei se tem pessoas sonâmbulas aqui também, acabam sendo influenciadas por hologramas. É tanto que as pessoas elas trazem uma história totalmente diferente quando acordam. Elas Sim, vão para casa bem direitinho, elas não se machucam, mas elas estão sendo influenciadas por hologramas também. E aí vai. Tem tanto tipo de coisa que acontece no campo das pessoas que as pessoas nem sabem o que pode estar acontecendo. Uma coisa interessante no trabalho que eu faço da liberação apomática gama, que tem uma mesa de pedras, e através dessa mesa de pedras, eu programo elas e faço o acesso do campo. Com a minha sensibilidade, eu consigo sentir o que você tem. Às vezes não, mas dá para sentir. E aí, quando eu abro o seu campo, ela intensifica aquele acesso e eu consigo ver mais conteúdo ou não, dependendo se você tem ou não. E aí as pedras são programadas para o seu acesso. Né? Então é tipo um remedinho feito para você e quando você termina a sessão, desprograma aquela mesa e aí dá para fazer o trabalho aí. Por exemplo, se eu achar um holograma em você, achar chips, implantes, eu vou explicar primeiro o que é isso, antes que as pessoas se acessar. Claro que são robô, né? Eu sou um computador. Então, as pessoas podem ter um tipo de obsessão complexa chamada chips hologramas e artefatos no corpo, que elas dão impulsos pensamento, elas dão impulsos, né, de pensamentos, de movimentos e de palavras, e acabam atrapalhando o dia a dia da pessoa. Por exemplo, eu estou aqui, me deu vontade de falar um palavrão, eu estou aqui do nada, vou esculhambar alguém. Eu estou aqui, vou ter uma crise de ciúme, eu estou aqui, eu vou reclamar por isso. Tem para tudo que você pode imaginar. Dependendo do que você vai me trazer, que daí eu vou investigar o que está aí no seu campo energético e trabalhar sobre isso no seu campo. Né? Uma outra coisa importante que as pessoas não conhecem muito é sobre os registros, que são registros acásticos,
registros ancestrais. Que os acásticos, tu tem um acesso a registro acástico, né, Vitor? Seu Oi? trabalho, teu trabalho de registro acástico, não é? Eu consigo acessar registro acástico das pessoas, mas por conta da minha mediunidade. Sempre foi assim. Pode explicar aí um Normalmente, pouquinho? sim, por conta da minha mediunidade, eu tenho uma característica que eu já nasci com isso, que é, se eu ficar um tempo conversando com a pessoa assim na minha frente, eu começo a ver as vidas passadas dessa pessoa, mesmo sem estar incorporado. Eu tenho esse acesso aos registros da Caixa de nascença por conta do trabalho que eu vim desenvolver como terapeuta e como dirigente de um centro. Então, foi me dado isso como um suporte para o meu processo. Registros ancestrais, como agora eu estou estudando constelação familiar, o alinhamento, estou mais dentro dessa energia, eu comecei a ter agora, isso de uns 6 meses para cá ou menos, mas registros acásticos, que são os registros das outras vidas, Que é das conhecido também como livro da vida, né? Que tem nos registros sim, da Bíblia. É conhecido como livro da vida, tá? Para que as pessoas que não sabem, é o livro que tem todo o conhecimento aí de tudo que a gente fez, todos os processos. Então, os sim. acásticos são isso. Pode falar, terminar. Falei demais. Eu consigo ter acesso, nem sempre diretamente ao livro, mas o normal de ir puxando as informações. Vem sozinho, começa a refletir na hora da pessoa, então consigo fazer essa leitura quando é algo funcional para o processo e que a espiritualidade às vezes está perto de mim e me pede, ó, fala isso com fulano. E algumas vezes acontece até a pessoa veio, eu sei que a pessoa veio de tal ou tal planeta, mas é mais raro, bem mais raro. Até mesmo porque os mentores da pessoa não permitem ter acesso. Porque tudo é em conjunto, não é só a gente, né, Robson? A gente está Não sendo tem como, assessorado se o tempo fosse do jeito que a gente todo. queria, até a Mega Sena a gente descobriu, ó, tu joga nesse dia aqui, né? Não. Se não tinha ganhado na lote já, não é fácil assim não, gente. Quem dera fosse. Uhum. E esse acesso a registros acásticos me facilita, por exemplo, numa hipnose regressiva, eu não tenho como confirmar, mas normalmente eu vejo as cenas que a pessoa está vendo durante a regressão, mas não tem como provar se é a mesma, mas eu vejo também o que a pessoa está relatando. Isso faz parte do meu processo. Agora, como eu disse, registros ancestrais, também isso é muito mais falado na constelação, até na apometria, pelo menos quando eu fiz o curso, quase que não tocava nesse assunto. Tem muita influência também de laços energéticos, né, Robson? Às vezes uma maldição hereditária, uma vovó, bisavó que foi abusada e praguejou contra a família, isso gera uma magia, né, que vai Maldição. passando ali. E aí, quando fala-se maldição, vem aquela coisa ancestral muito forte que, por exemplo, se eu tivesse vivendo no século XV, tivesse casado com alguém e aquele alguém eu separei ou não sei, me jogou uma praga e falou assim: olha, você nunca mais vai ser feliz na sua vida e você ninguém mais da sua família. Aquilo era muito comum no passado, né? Sim, Jogar praga nos outros. Então, aquilo se estendia por gerações e as pessoas não entendiam sim, porque não tinha sucesso. E aí, através da leitura cástica, né? Através da limpeza de conteúdos, a gente acaba acessando isso e convertendo isso em luz, né? Limpando esse conteúdo que está atrapalhando hoje. Né? Teve conteúdos, por exemplo, de rejeição. Pessoas que têm rejeição, que é chamado o registro de rejeição, na vida de hoje, que acabam atrapalhando aí em relacionamentos em geral. Né? Entrevista de trabalho, a pessoa não consegue de forma alguma, porque tem a rejeição aberta, então tudo que chega próximo de ti você não quer. Tem a rejeição que foi feita na gestação, que também que muitas pessoas não estavam preparadas para ter criança. Aí, tipo, eu não queria ter. A criança traz esse conteúdo. Então, tem traz. que investigar o que está acontecendo. E como também tem um acesso a caixa, que por uma forma ou de outra, você era de um jeito e foi rejeitado de aquela forma, e de uma forma ancestral, de alguma forma de alguém de seus parentes foi rejeitado também. Então tem esses dois acessos. E um Sim, negócio que é tão profundo que não é um acesso só seu, vem do pai e da mãe também.
Tem muita coisa em E aí o pai jogo. da mãe tem o pai da mãe dele também. Então você tem um bocado de conteúdo que você precisa consertar. Então as pessoas acham que uma sessão dá certo. Não é. Não, quem dera, Ah, quem e assim tava dera. todo mundo já, ó, 5D pra lá, né? Me fala quem que é esse aí que com uma sessão resolve, que até eu vou lá, velho. Pois Quem é. dera fosse assim, gente. Ô, Então, quando assim, Robson, ai, Robson, me diz quantas sessões vai ser, porque meu dinheiro tá apertado. Gente, eu não sei. eu Não dá também para não saber sei, de uma sessão. né? Dá, a gente faz uma sessão, na segunda vez, como é que você tá para ver se o conteúdo era aquele mesmo, e daí a gente dá um direcionamento, mas não dá para saber assim de cara, né? É uma coisa que é para você e você precisa se cuidar. Eu, para me tornar um terapeuta, eu também passei pela mesma. Eu tive que fazer mais de 15 sessões de apometria. Pensa aí, né? Então é um bocado de coisa. Eu estava falando até na live na terça-feira que nós brasileiros temos por herança a escassez, a escravidão, um monte de coisa. Pode fazer pergunta sim, Júlio, pode ficar à vontade, tá? Então a gente precisa limpar esses conteúdos, principalmente a gente sabe que nós temos o religioso, né, Vitor? Sim, Que é muito forte, aquela não cobrar as pessoas, ou tem a obrigação de ajudar as pessoas, né? Então, sim, nós temos toda uma história para consertar, para termos a nossa plenitude de poder ajudar as pessoas, ajudar nós para poder ajudar as outras pessoas, né? Nós, por tradição, tínhamos aquela mania de tipo assim, ah, eu quero ganhar muito dinheiro para ajudar meu pai e minha mãe, né? E aí tu fica como? Eles botaram você para providenciar algo para você. Não significa que isso. você vai regredir e dar para eles. Não estou dizendo que você vai ser egoísta daqui para frente. É, Mas você não. precisa se fortalecer para que possa depois ajudá-los. Né? Não pode tirar de si para dar ao outro. Não pode, tipo, ah, eu estou aqui, minha roupa, tiro, vou dar para fulano. Ah, Né? não, não. Aí, Despia um Vitor, santo para é vestir para o tu, Vitor. outro. Tá Não. perguntando o que é Ô, apometria. Pode falar. ô, Júlia, a apometria é uma técnica de limpeza energética profunda que, na verdade, eu já fiz com você, Júlio, nas nossas sessões. Abrir-se a frequência de limpeza por comandos e impulsos, onde a gente dá o estalo, como na hipnose, para fazer uma limpeza e uma desagregação. No caso, algumas pessoas precisam fazer uma limpeza energética primeiro, para tirar os cascões, a parte mais pesada, para depois aprofundar com leitura de registros e Vitor, já que fechamento tu falou, desses registros. O bem rápido, Robson, eu eu esqueci. indico, caso você queira, Júlio, o Robson ele é excelente na questão específica de fechar os registros, que às vezes no campo da gente tem muita coisa que a gente faz diversas terapias, mas continua voltando sempre naquele ponto, por quê? Porque tem um registro de frequência aberto. Por exemplo, a raiva tem um registro disso aberto, que as outras terapias às vezes não conseguem abordar. Então, nesse caso, por exemplo, vamos supor que fosse o seu ou de uma outra pessoa, eu indicaria o Robson para fechamento desses registros. Vixe, aí, mexendo minhas bolas, né? Eu estou enchendo tua bola, Mas negão. é, o que acontece? Através da apometria, o que acontece? Os corpos, eles desdobram. Então, você consegue acessar seus conteúdos que estão ocultos ali. E aí, vai tirar esses conteúdos. E aí, esses conteúdos, e é o que acontece. Tem registros, então são técnicas que são juntas. Então, o que são registros são memórias que estão ali guardadas dentro, adormecidas, que por um momento traumático elas abrem. Ou que foi trauma no passado, de outra vida, acártico, né? Vamos ver de onde é que vem. Porque a gente descobre se é um registro que é seu daqui, se é um registro que foi do passado ou ancestral. E daí vai investigar da onde e qual é e como se tratar. Olha o Kodaí, ó, enchendo a bola. E a Cláudia, vixe, A Maria. cor da Cláudia, a Aninha está aqui Esse povo também, de Minas Gerais gosta de encher um pão de queijo da gente de queijo, né? não é? Então, e aí, através desses conteúdos, eu vou tirar esses conteúdos. Não é que vou fechar esse conteúdo, porque é uma gavetinha.
Eu vou abrir uma gaveta, tem vários conteúdos, e aí eu vou fechando o conteúdo. Cada conteúdo que vai fechando, ele fecha, pronto. Por exemplo, tem conteúdos que são relacionados à escassez. Nós, brasileiros, infelizmente, temos a escassez também em nosso DNA. Os registros eles estão no DNA e vão acessá-los, fechá-los, para que eles mudem nossa frequência energética. Por quê? Pensa aí em um celular. Você pega seu celular, entra no navegador e digita o site que você quer. Vamos dizer que o Google. Então, ele joga a informação para a rede de internet e a informação ela volta com o Google, não é assim? Sim. Pronto. O registro é da mesma forma. Ele joga a escassez para o universo e a escassez joga de volta. Então, por isso que é importante fechar os conteúdos de registro. O Vitor foi um dos meus pacientes também, ele sabe como é, depois que fechou o registro, como é que funciona. Não significa que as terapias não funcionam, ela tem suas funções. Mas tem terapias que são específicas para certas coisas que aquelas outras não conseguem chegar. Entendeu? Então, assim como o Vitor, o Kodan também, tá aí o Kodan como uma testemunha que também sentiu aí o porquê de muita coisa, né? Então, são vários tipos de conteúdos que podem ser corrigidos e tratados aí quando o acesso. Mas, Robson, que registro eu tenho? Eu só consigo vendo, né? Não dá para saber. Mas eu posso falar aqui um pouco dos registros que podem atrapalhar. Por exemplo, o de escassez, ele influencia diretamente na escassez em geral. Ele não dá condições financeiras para você, afetivas para você, profissionais para você. Tudo que dá é escasso. É tudo numa medida, mediano, é medíocre, né? Então, você vai tirar esse conteúdo para que você tenha abundância. Então, aquela abundância que estava presa por causa daquela escassez. Pronto. Isso foi só o primeiro ponto. O segundo ponto, vamos botar de abuso. O de Isso. abuso, a pessoa, ela tanto abusa a pessoa como ela é abusada. O que, que ela vai Sim. atrair? Ela vai atrair pessoas que queiram tirar proveito de mim. Ela vai Sim. querer atrair pessoas que tiram, pede de coisa emprestada, não devolve, pede dinheiro emprestado, não paga. Pessoas que querem coisas de graça de mim, quer minha roupa, quer meu sapato. Atrai muito pessoas invejosas. É o registro de abuso. Também, quando a pessoa tem um abuso, ela atrai pessoas submissas, quando é da outra vértice, né? Que o abuso ele é o abuso sendo abusado e o abuso abusando. Que a outra vértice é fazer isso com as pessoas. Ô Certo? Robson, algo do tipo mais para usurpação de algo ou de alguém encaixaria aí no Perda. registro de abuso também? Abuso e perda. A perda. O de perda, Abuso porque aí, por exemplo, eu tô aqui solteiro, eu vou querer um relacionamento. Quando eu tô com a gente de perda aberto, eu vou atrair pessoas mau caráter, pessoas que dão golpe, pessoas que querem só o meu dinheiro, pessoas malandros que não querem trabalhar. Ele inclui o de perda. Então ele atrai esse tipo de gente, porque ele vai fazer eu perder as minhas coisas para poder, entendeu? Suprir a dela. Então é o registro de perda desse jeito. Então ele atrai esse tipo de coisa. O abuso também inclui pessoas com agressividade, uma relação abusiva, pessoas que gritam, relações que, que a pessoa não te respeita por coisa nenhuma, né? Pessoas que ciúme extremo, entendeu? Aí você está com o conteúdo de abuso aberto em você, porque a pessoa está com ciúme de você. Mas ele tem outro conteúdo que não é somente o de tem. abuso. Ele tem o de perda, ele tem o de abandono, porque o ciúme é ligado ao abandono. Eu não quero perder porque eu não vou ter mais ninguém, porque eu já fui abandonado. Eu tenho que ver da onde é que vem esse abandono. Por isso que não dá para dar o diagnóstico geral do que é o abandono, entendeu? Às vezes é um de perda, um de escassez, aí eu tenho que investigar. Tem vários tipos, ó. Tem perda, escassez, escravidão, servidão, Religião. religioso, tem o de submissão, já falei, né? Submissão, já falei. É inconsciente, viu, Júlia? É exatamente. Tudo é inconsciente.
De repente, quando você traz o conhecimento, eu falei, vixe, eu fazia isso mesmo. É, Tem o de solidão, tem o de carência, tem N possibilidades aí de você ter algum conteúdo para te atrapalhar. Atrai principalmente chefes de abuso, atrai chefes abusivos, entendeu? Pessoas que não conseguem trabalho, geralmente são o de rejeição que está aberto, ou de rejeição ou registro, ou ele está com influência de cascão energético. Uma coisa que as pessoas não sabem também é que cascão energético espiritual são duplo etérico que fica vagando, que não tem mais função nenhuma, que sofreu de morte trágica ou doença sim, grave. E aí é usado para poder ofuscar o seu campo. Ele é usado aí por entidades manipuladas por alguém. Por exemplo, eu vou jogar um cascão no Vitor. Eu não gosto do Vitor porque o Vitor aí ele é especialista num trabalho X. Eu tenho que inveja dele. Eu quero que ele pare de trabalhar. E aí o que acontece? Vai a entidade buscar um cascão específico para uma pessoa que parou de trabalhar, que foi isso, aquilo, outro, e puf nele. Aí ele começa a ter todos os sintomas de uma pessoa que não trabalha. Vai ter a preguiça, vai ter o sono, vai ser desorganizado. Eu estou falando um exemplo aqui para a gente não acessar a energia, porque tem vários sim, tipos, sim. né? É, Pessoas que fazem trabalhos tipo de amarração, né, isso. acabam trazendo tipo de pessoas submissas, pessoas que se mataram. Então, é mais grave do que você pode imaginar. Então, não estou desconsiderando nenhuma religião, mas existe uma ciência toda por trás. Aquilo vai Existe. acontecer, mas tem uma ciência para aquilo acontecer. Entendeu? Então, são várias coisas né, que existem por É aí. muita coisa. O buraco é mais embaixo. É, inclusive, é duas coisas interessantes aí que eu gostaria de deixar aqui o registro. Eu já atendi uma pessoa, foi até recentemente, e eu ministrei curso de reiki, e antes ela pediu uma sessão de um pouquinho de reiki com apometria. E aí o que que acontece? Quando eu abri o campo, eu percebi que ela tinha um padrão repetitivo de relacionamentos que não ia para frente. Mas ela já tinha uma aliança na mão espiritual, já estava casada a outra vida, né? A questão de juros, de promessas, isso fica Eu muito vou te falar um negócio gravado. tão legal disso aí que você está falando, que é um negócio tão interessante. Termina de falar aí que eu me lembrei que eu. Se, aí a pessoa não conseguia ficar mais de um ano e 5 meses no relacionamento. Eu falei, tá, você não, você já está casado, você casou na outra vida, você não tirou a aliança do dedo. Nessa vida, na primeira frustração, você falou que não ia arrumar mais ninguém, que ia casar com Deus. Casar com Deus também é casamento, o universo é literal, ele entende as suas palavras quando você impregna de um sentimento muito forte, seja positivo ou negativo. Isso é chamado de impressionamento psíquico e gera um registro, e gera um campo de energia, gera uma amarração. Aí você está ali dentro daquilo e não sai, nada dá certo, deve ter alguma coisa me atrapalhando. Sim, é auto-obsessão às vezes. Por conta de uma coisa que foi Esse falada tipo, aqui no momento da raiva, meio sem pensar. Mas acontece. esse tipo de obsessão é a mais forte, a auto-obsessão e a automagia. Sim, E as sim. pessoas nem sabem, mas é uma das mais fortes, né? Porque eu próprio estou me condenando, né? Então, como tu É, falou de aliança, antigamente, no século XV para depois, todas as alianças eram feitas com sangue, era cortado e feito uma aliança. Então, aliança feita de DNA, gente. Então, tem muita é. gente hoje que não se casa porque em outra vida fez o convênio de sangue de nunca se separar. Isso. Ô, Robson, deixa eu aproveitar o gancho aqui. Observem bem, pessoal, as palavras ditas no momento lá da missa. O sangue da nova e eterna aliança. Então ali Uhum. também já estava colocando todo mundo preso naquele feixe energético. Tem muita coisa que tem que limpar. E muito Vitor, a cuidado com as conversa está palavras que tão a gente boa. fala. Deixa eu te falar. Eu vou encerrar essa live e começar de novo, porque vai acabar o tempo, para a gente não perder ela. Tá bom? Então vocês ficam aí que a gente vai voltar, tá certo? Aqui é para a Ótimo. gente não perder ela, que senão não encerra com 1 hora. Tá bom? Então eu vou encerrar essa aqui, já já eu volto. Tchau.